Hoje eu quero trazer sobre comportamento dentro da família. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia, por favor. Senhor. Amém. Amanhã é feriado, né? Olha, o pastor disse que eu tenho 1 hora para ministrar. Tá tranquilo? Você não vai embora não, né? Se apertar, você fica sentado? Ainda dá glória? Então vai dar certo. Vocês são crente mesmo. Que saudade do meu Nordeste. Está sendo telefonado? Ah, sim. Então tá bom. Porque senão o povo lá pega no meu pé. Que história é essa? Mas sinceramente tem hora que dá saudade. 2 Reis, capítulo 4. Quem achou diz amém. Versículo 1, a minha Bíblia de edição corrigida, diz assim, vocês podem ler comigo como o pastor fez conosco na leitura do culto? Assim diz, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Verso 2. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Quantos acreditam nesse milagre? Amém. Quantos acreditam em multiplicação de Deus? Amém. Quantos acreditam em providência de Deus? Amém. Quantos já testemunharam que ele chegou no último momento na sua vida aqui? Glória a Deus. Meus irmãos, então deixe-me trazer a aplicação desse texto para você, talvez de uma outra perspectiva. Eu acredito que você já leu, talvez alguns já ministrou bastante sobre esse assunto, mas eu quero trazer dentro de uma temática a nível família. Repita essa frase, a família é o nosso maior patrimônio. Você pode ter riquezas, não faz mal. Você pode ter bens materiais, não é errado. De maneira ética, moral, legal, honesta, amém. Mas o maior patrimônio da vida do ser humano, de todos nós, é a família. E o inimigo das nossas vidas, em todo o tempo, ele trabalhou para que uma família venha a ser destruída. A sede do inimigo, em primeiro momento, não é destruir a sociedade lá fora, é destruir a família dentro de casa. Porque uma família destruída dentro de casa, ela vai refletir isso na sociedade lá fora. Então, a sede do inimigo é destruir a sua casa. É por isso que existem batalhas que às vezes você não compreende dentro de casa. É por isso que às vezes existem situações dentro do lar que fogem da sua compreensão. O inimigo, ele tenta tirar a sua base, a sua estrutura, o seu respeito do homem para com a esposa, da esposa para com o homem, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. E se ele consegue encontrar brecha dentro desta realidade familiar, ele vai desestruturar o lar, os cônjuges, os filhos. Haja vista, nós ensinamos mais com o nosso comportamento
do que com as nossas palavras. É muito importante estarmos atentos que igreja não começa aqui no templo. Igreja começa na nossa casa. Eu tenho falado isso e preciso lhe dizer que eu preciso ter cuidado do jeito que eu estou em casa, para que as minhas atitudes de casa não reprove a minha postura no púlpito. Eu não posso ser um marido que maltrato a minha esposa e desonro ela, e aqui pego o microfone para ensinar a palavra de Deus. A minha esposa, que pela misericórdia ministra a palavra do Senhor, ela não pode ser uma mulher que desrespeita o marido em casa, que não toma conta do seu lar, não orienta os filhos, não age como deva, mas no círculo de oração está entregando mensagem profética, ministrando a palavra e pregando e orando, porque os seus comportamentos do lar desabonam a atitude dela dentro da igreja. Eu tenho 3 filhos que pela misericórdia de Deus educamos na presença do Senhor. São todos diáconos na igreja hoje, o mais velho com 22 anos, o do meio com 21, casaram, irmã Miriam. Kemuel em agosto, Alain agora o mês de abril. Olhei para Lucas com 18 anos, Lucas está do tamanho do pastor Jairo, o mais novo. Eu disse, meu filho, aguente um tempo, pelo amor de Deus, porque casamento está muito caro nos dias de hoje. O velho vai infartar. Aí deu mais uns dias, pelo amor de Jesus. E Lucas está conosco, não pôde vir devido aos seus trabalhos, graças a Deus. Mas nós louvamos ao Senhor. E eu ensino os meus filhos e sempre ensinei. Você não pode ser um filho que aqui em casa desobedece o seu pai e a sua mãe e à noite está no grupo de jovens cantando o hino de louvores a Deus. Porque a igreja começa em casa. A nossa adoração começa em casa. O nosso serviço começa no nosso lar. Agora, quando a família age como deve, todos vêm juntos e unidos no mesmo propósito, aí tem glória, tem graça, tem presença, tem dimensão de Deus. Entende isso? Então, eu quero trazer dentro desse texto uma visão, uma perspectiva dos nossos comportamentos do lar. Dá para entender isso? Tranquilo? Trouxe papel e caneta para anotar? Não? Meu Deus, eu estou ficando de idade. Se eu não anotar algumas coisas, amanhã eu já esqueço. Mas vamos lá. O texto mostra a existência de uma família, mesmo que tenha ausência do pai. Mas o texto ele é palpável para que a gente compreenda que existe uma família estruturada aqui. Essa família estruturada, biblicamente falando, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, irmãos. Amém? Então, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. E ainda que o mundo fale contra a Bíblia, nós não queremos saber do que o mundo fala contra a Bíblia. A gente prefere acreditar no que ela ensina e no que ela fala, porque ela é a palavra de Deus. Então, queridos jovens, deixe-me vos dar um conselho, adolescentes, jovens e todos. Entre o que o mundo ensina aí fora, entre o que as universidades estão ensinando, entre o que pessoas nas redes sociais estão falando e o que a Bíblia determina, prefira o que a Bíblia determina. Nunca troque as verdades da Bíblia Sagrada por influências que tem hoje no mundo, nos centros universitários e etc. Escute, tenha prudência, mas tenha sua vida cheia pela palavra de Deus e não troque ela por nada deste mundo. Pela misericórdia de Deus, passamos pela faculdade de Direito, passamos pela faculdade de Radiologia, terminamos a formação em Ciências da Religião, fomos também à faculdade da Psicologia. Pela misericórdia de Deus, 6 pós-graduações e iniciando-se um doutorado no 2º semestre, se Deus permitir. Mas em tudo que eu ouvi e vi em todos os lugares acadêmicos, eu nunca deixei que nenhuma inverdade do mundo ficasse na minha mente e no meu coração, porque a minha vida está repleta pela palavra, e eu não troco o que o mundo diz pelo que a palavra me ensina.
Então nunca faça isso. Se você um dia tiver dúvidas em alguma coisa que dizerem lá fora, procure seu pastor, seu líder, comente, tire dúvida, mas não fique com dúvidas. A palavra de Deus é verdade, é escudo, é bloqueio, é infalível, é imutável, é inabalável. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então ande com Bíblia, leia a Bíblia, se alimente com Bíblia, deite com a Bíblia, ande com ela para o seu trabalho na bolsa, leia nos intervalos que pode ler, leia todo dia, se alimente todo dia e tenha uma vida espiritual nutrida e fortalecida. Então, dentro do conceito bíblico, uma família, ela é composta por um homem e uma mulher, que somente assim, na forma que Deus criou, pode acontecer aquilo que dizemos, a proliferação da raça humana. Não existe desenvolvimento do gênero humano se não for através do que Deus fez. E Deus fez tudo perfeito. Mas a Bíblia diz que o inimigo das nossas vidas, ele veio para matar, roubar e... Mas a Bíblia também diz que Jesus veio para dar vida e vida com a... Então a gente prefere a Bíblia. Queridos, deixe-me desenhar para vocês aqui em algumas lições sobre essa família. Primeiro, é uma família estruturada. E observe que é interessante, a Bíblia Sagrada nos ensina tudo. Essa família, composta por um homem que se casa com uma mulher, apresenta para nós o contexto de que essa família, alguns historiadores sugerem uma ideia de que esse homem adquiriu uma dívida parcelada a longo prazo. Uns sugerem que foi justamente as terras que ele comprou para construir a casa que ele precisava morar depois de casado. E todo mês ele pagava essa parcela. E era um homem que se casou, era um homem crente. Olhem para mim, homens. Esse pai de família era um homem cristão. Ele era um homem que quando se casa, ele trata bem a esposa. Essa mulher fica grávida do primeiro filho, depois fica grávida do segundo filho. E assim eles constroem essa família. Os meninos vão ficando adolescentes e jovens. E a convivência desse lar é maravilhoso. Esse pai, ele é um homem que quando ele sai de casa, ele deixa saudades dentro de casa. Sabe assim, quando você está saindo de casa e o filho já está no portão chorando, dizendo, vai não, pai, eu estou com saudade do Senhor. A esposa olha e diz, ainda faz coraçãozinho dos pequenininhos, né, que tem agora, está na moda por aí. Tchau, meu amor, tchau, meu coraçãozinho para você. Tcharam. Então, o que acontece? Era um homem que desfrutava de uma boa convivência. E o que é ter boa convivência familiar? Boa convivência familiar não é termos rosto ou fisionomia de delegado, de pessoa bruta, ignorante, áspero. Boa convivência familiar, sim, somos pessoas sérias, devemos ser, mas todos nós podemos, necessitamos e é bom desenvolver bons hábitos familiares, brincar, sorrir, tudo na medida certa. Nenhum exagero é bom para nenhum ser humano. Então eu já encontrei muitas pessoas que dizem, eu não brinco com filho porque brincar com filho diminui minha autoridade, ele pode querer me desrespeitar. Isso não é verdade. Uma brincadeira saudável de um pai para com um filho melhora a amizade, a convivência, a segurança e a confiança do filho no lar. É muito importante atentarmos a isto. Eu já atendi jovens na minha clínica em que ao término da sessão, depois de alguns atendimentos, um me marcou, dizendo, o senhor poderia me dar um abraço? E eu abracei. E quando eu abracei, ele chorou bastante. E ele disse, eu estou fazendo deste abraço como um abraço do meu pai, que faz muitos anos que ele não me dá e nem deixa eu chegar perto. Então veja que a convivência familiar, precisamos ter cuidado com isto.
você é um pai, você é uma mãe. Saibam ter tempo de qualidade de vida. O tempo que sabe sentar na mesa, inclusive falar de mesa, é importante pontuar. Estamos em um tempo em que as pessoas estão indo para a mesa com aparelhos telefônicos. Está comendo a comida e usando o celular do outro lado. Isto não é qualidade de vida familiar. Na hora da refeição, deixe o celular de lado em outro ambiente da casa. Outro contexto sobre alimentação é muitas pessoas que fazem um prato de comida no fogão, um vai para o quarto, um vai para a sala, outro para o terraço e a mesa fica abandonada. Isso não é bom para um lar. Existem pesquisas que têm dito nos últimos meses que uma família que se senta à mesa para fazer as refeições, os seus filhos são melhor nutridos. Os filhos que sentam à mesa para comer e os pais têm um momento de diálogo, de qualidade de vida e comunhão, esses filhos são mais fortes emocionalmente, têm menos tendência de cair na depressão, na ansiedade, nas drogas e etc. Então precisamos voltar a valorizar a mesa e o momento da alimentação. Tempos atrás, toda a família cristã valorizava o tempo da mesa, sentavam juntos para comer. E antes de comer, oravam juntos a Deus, agradecendo pelo pão de cada dia e pelo alimento que Deus nunca deixou faltar. Então, é importante termos esses comportamentos, saber entender, compreender, saber ensinar, saber dizer para o filho e saber ouvir muitas vezes o que um filho precisa falar. Isso aqui é muito importante, porque pais que não sabem ser amigos dos filhos, muitas vezes os filhos preferirão as amizades lá de fora e nunca abrirão o coração para com os seus pais dentro de casa. Por quê? Porque muitas vezes, como pais que somos, se nós não tomarmos cuidado, a gente afasta os filhos, porque a gente demonstra às vezes uma aparência de perfeição, de que a gente nunca errou na vida, e a gente afasta do que traz para perto. Então, esse pai aqui, ele me dá o entendimento de que ele é um homem que sabe tratar bem a esposa em casa, dialogar bem com os filhos e nutrir a vida dessa família espiritualmente, porque o homem é o sacerdote da casa. É o homem que tem a responsabilidade de puxar o culto doméstico quando ele estiver presente. Você quer ver seus filhos lendo Bíblia? Deixe eles ver você ler a Bíblia dentro de sua casa. Você quer ver seus filhos de joelho dobrado orando ao Deus que você serve? Chama a igreja da tua casa para orar e buscar a presença de Deus. Essa família, queridos, ia para a igreja. E sabe quem era o pastor deles? O pastor Eliseu. E é incrível ver a história que esse homem morreu. Ele saiu para o trabalho, com toda a esperança, como nos dias anteriores, de voltar para casa. Mas deixe-me lhe dar um outro ponto importantíssimo para a nossa vida. Olhe para mim, por favor. Nenhum de nós sabemos quando será a última vez que a gente vai ver o outro. Nenhum de nós saberá quando será o último abraço, o último beijo, o último tchau. E aqui fica uma lição. Evite sair brigado de casa. Evite sair chateado, com o coração áspero, batendo a porta. Evite sair, jovem, sem a bênção do pai e da mãe que vocês têm. Pai e mãe, não deixe seus filhos sair sem abençoar a vida deles. Maridos, não saiam de casa sem dar um cheiro, um beijo, um abraço na esposa que Deus lhe deu. Mulheres, não deixem os vossos maridos sair sem dar um cheirinho e um abraço nele. Porque a gente nunca sabe se quem saiu ou quem ficou vai se encontrar novamente. E isso aqui é muito sério. Precisamos saber, irmãos, valorizar
a presença um do outro dentro da casa. Tem muitas pessoas, irmãos, que só passam a valorizar depois que perdem. Tem muita gente, irmãos, que somente quando está no fúnebre é que chora, é que se desespera. Porque passa um filme na mente. Eu poderia ter vivido melhor. Eu poderia ter abraçado mais. Eu poderia ter obedecido mais. Eu poderia ter aproveitado o tempo que eu tive antes. Mas eu sempre procurava estar fora e não ligava para estar dentro e perto. Não faça isso. É seu pai, é sua mãe. Eles podem não ser perfeitos, porque nenhum de nós somos, mas nós somos uma casa, nós somos uma família. Aprenda a abraçar, a perdoar, a estar junto. E quando uma família trilha por esses caminhos, o inimigo bate em retirada, porque a casa está com a presença de Deus. Nessa introdução, esse homem saiu para trabalhar. E esse foi o último dia que ele não voltou mais. O que voltou foi a notícia: morreu. Essa mulher prepara todo o velório. Vem o período de sua viuvez, seus trajes. O homem morreu. Uma lição que eu quero que você anote: não é porque servimos ao Senhor que estamos livres ou isentos de adversidades da vida. Por que eu evidencio isso? Porque tem muitas pessoas que, lamentavelmente, de uns anos para cá, muitos pseudos evangelhos têm sido pregados e as redes sociais se transformou numa plataforma no mundo em que se diz que o verdadeiro cristão não passa por luta, não tem adversidade, não fica nem enfermo. A Bíblia não me dá base para isso. Jesus disse: no mundo tereis mas tende bom, porque eu venci o verdadeiro cristão. Ele pode passar pelo deserto, mas lá no deserto ele vai ver o Deus agindo com mão de braço de fogo, protegendo ele à noite e com uma nuvem durante o dia. O verdadeiro cristão, ele pode passar por adversidade e escassez financeira, e muitas vezes alimentar, mas ele vai ver Deus usando corvos para levar pão e para levar carne, mas ele não fica sem alimento, porque Deus cuida. Disse o salmista: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo, nem na sua descendência, mendigar o pão. Talvez você não comeu o que gostaria, mas todo dia, tem de manhã, tem de tarde e tem de noite, porque Deus cuida, Ele cuida de quem é fiel. Fique firme, seja crente firme. Vai ter luta? Tem, mas a gente tem Deus que nos dá vitória na luta. Outra lição: quando o problema bater na sua casa, não vá para qualquer lugar. Tem muita gente que, por falta de estrutura, por um momento inesperado, perde a capacidade de raciocínio, de equilíbrio. Por mais difícil que seja, lembre-se disso e guarde essa palavra na sua vida. Lembre-se que você tem um Deus. Essa mulher, na hora da adversidade, ela correu para a igreja. Ela foi falar com o pastor. Veja que coisa interessante. É muito importante falar com o pastor. É muito importante saber falar com o pastor. E é muito importante você ter pessoas que são exemplos espirituais na sua vida. E todos nós, irmãos, que tais cargos assumimos e chegamos pela misericórdia do Senhor, precisamos ser pessoas acessíveis. Que as pessoas não tenham, desculpe-me o termo, medo de chegar perto. Nós precisamos ter isso.
ela foi procurar o pastor Eliseu porque sentia liberdade. Então, o senhor, meu irmão, líder de um departamento, o senhor pai, a senhora mãe, dentro da sua casa, não seja uma pessoa em que os teus filhos tenham medo de chegar perto. Dá para entender isso? Não seja um pai e uma mãe assim. Que nós possamos ser acessíveis e melhorar. Talvez você até hoje não pensou nisso. Mas de hoje em diante passe a pensar e melhore. Porque essa é a perspectiva do cristão. Melhorarmos a cada tempo. Melhorarmos a cada dia. Se eu errei ontem, não é bom cometer o mesmo erro hoje. Se você até hoje não sentou com teu filho, não pediu desculpa, não deu um abraço, não disse que ama, de hoje em diante passe a fazer isso. Se você é um filho que não lembra a última vez que deu um abraço lá na sua mãe, no seu pai, de hoje em diante passe a fazer. Porque a família é o nosso maior patrimônio. Então, irmãos, essa mulher correu para a igreja. Por que ela foi para a igreja? Porque ela estava em casa e chegou um homem para levar os seus dois. Pregue comigo. Levar os seus dois. Esse homem que vai na casa da irmã para pegar os dois filhos, ele pode simbolizar em uma tipologia do inimigo das nossas vidas. Que muitas vezes trabalha para destruir o senhor, a sua esposa, e não encontra brecha. Mas por nós não termos uma presença paternal e maternal em casa, e não blindarmos os nossos filhos, e não nutrirmos espiritualmente, e não passarmos a fé de Deus da nossa vida para a vida dos filhos, porque pai e mãe tem que ser homem e mulher atento. Eu tenho ciúme dos meus filhos. E cuidado, eu não sou um pai manipulador. Não senhor, não senhora. Eu não sou um pai opressor, manipulador, que sabota os meus filhos nas suas decisões, atitudes e escolhas. Não, mas eu sou um pai cuidadoso e orientador. E transmito isso para eles entenderem que é só cuidado e orientação. E isso é necessário haver diálogo entre pais e filhos. E aqui tem um complexo de gerações. Eu vou mexer com vocês, tá bom? Tá bom? É uma geração mais jovem que não quer ouvir pai e mãe porque acha que é mais velho. E uma geração de mais velhos que não se prepararam para saber criar filhos. Porque o que tem hoje, irmãos, de lares, terceirizando a criação dos filhos, em creche, com equipamentos eletrônicos, crianças com menos de 6 anos de idade com acesso, já tem celular, já tem tablet. A neurociência não aprova uma criança com menos de 6 anos olhar para aplicativos, ainda que sejam educacionais. Porque a sua formação cognitiva não tem capacidade de acomodar aqueles impulsos que se tornam maiores do que a sua capacidade de informação. Daí em diante eu estou na clínica e bastante encaminhamentos de escolas, de psicopedagogos, orientando que os filhos não estão tendo capacidade de aprender. E aí chega para o atendimento, muitas vezes, eu atendo primeira, segunda, faço uma triagem, quando eu vou ver, o menino passa 8, 10 horas por dia com um equipamento eletrônico na mão. Adolescentes que da meia-noite e 1 da manhã, 2, com o celular no quarto, escondido, e pai e mãe não estão vendo. E aí tem que se acordar de 6 da manhã para ir para uma escola. A ciência atesta que depois que você desliga o equipamento eletrônico, de acordo com a intensidade dos impulsos cognitivos, o seu cérebro não consegue dormir por menos de 1h30 depois. Você pode dizer, eu me apaguei, buf, mas se acorda mais cansado do que foi dormir.
Aí lhe pergunto e me responda sem responder. 2 horas você foi dormir ali escondido, conversando o que só Deus sabe. Vendo o que só Deus sabe. Seu pai e sua mãe não estão vendo, mas Deus está vendo. E isso é para jovens e é para homens e mulheres adultos também. Aí 2 horas desliga. Se conseguir dormir 1h30 depois, 3h30. 6 horas o celular desperta para ir estudar ou trabalhar mesmo. De 3h30 para 6 dá 2h30. Qual é o corpo físico, qual é o cérebro humano que vai ter capacidade de aprender quanto é 2 mais 2? Aí nós estamos com um despreparo intelectual por conta do uso desordenado das redes sociais. Isso compromete a sua escrita, seus textos, seu vocabulário, sua capacidade de raciocínio lógico. E esses avisos e anúncios são dados, mas muitos ignoram. E pai e mãe precisa ser sacerdotes do lar. Pai e mãe precisa ter autoridade como pai e mãe. Filho, tal hora o Wi-Fi se desliga. Filho, é para o teu bem. Dá tchau para os amigos. Amanhã tu tem que estudar para se preparar para o futuro. Pai e mãe tem que saber olhar quais são as amizades dos filhos. Porque tem amizades na vida da gente, irmãos, que não faz bem. Você sabia disso? Tem amizades que não nos levam para perto de Deus. Tem amizades que são tóxicas. Tem amizades que nos faz pecar. É preciso termos cuidado. Não é com todo mundo que você deve andar. Não é com todo mundo que o teu filho deve ir. Eita, e agora veio, eu vou lhe dizer, não deixe seu filho ir dormir na casa de ninguém. Deus lhe deu casa, cuide deles, eles dormem com você. Não, mas é amiguinho, é amiguinha, de todo tempo. A amiguinha tem o pai dela e a mãe dela, e você cuide do seu. Esses pais cuidaram dos filhos que Deus confiou a eles. E aqui, queridos, vamos aprender mais com o texto. Eu ainda vou entrar aqui, peraí. Segure aí. Pare o relógio, moça, você que está olhando para o relógio. Pare ali aquela hora agora. Vamos lá. Até aqui, tá bom? Estão entendendo? Ok. Uma outra coisa que é importante aqui aprender, que uma família estruturada, ainda que ela venha sofrer a perda de um dos membros da família, como no caso aqui o pai, essa família permanece firme e unida. Essa família passou desse tempo aqui a só ter a presença da mãe. Mas veja como o resultado da boa nutrição e da boa convivência fez com que eles permanecem juntos e unidos. Entendeu? Então, queridos, isso aqui é muito importante. É claro que, repito e digo sempre, em palestras de casais, quando posso, que o homem tem o seu papel que não deve ser negligenciado. Porque quando é negligenciado, sobrecarrega a esposa. A mulher tem a sua responsabilidade como mulher. Se ela não cumpre o seu papel, ela também sobrecarrega o casamento e a vida dos filhos. E haverá consequências de formações de caráter e personalidades que resultarão em comportamentos não satisfatórios. É importante termos cuidado. Mas esse caso aqui é diferente. Então, quando o problema chegou, ela foi para a igreja procurar o homem de Deus. Por quê? O homem chegou e disse, eu vou levar teus filhos. Pense na história, por favor. Ele chegou e disse, a mulher está viúva e não tem reserva financeira. Ele chega e diz, eu vou pegar esses meninos e vou levar para trabalhar como escravo para mim, para pagar a dívida que o pai deixou.
Se a gente transfere isso para o mundo espiritual e uma aplicação de ensinamento, a gente passa a entender uma coisa muito importante. Esse homem simboliza o inimigo das nossas vidas que quer roubar da nossa casa, da nossa igreja, os filhos que Deus nos confiou. E o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, irmãos. Mas a gente às vezes brinca de ser cristãos. A gente às vezes vacila como cristãos. Você quer ver uma coisa? Tem dia que você lê a Bíblia, não lê? Mas tem dia que você não lê, não é verdade? Tem dia que você dobra o joelho em casa, quando se levanta e antes de dormir à noite, não é assim? Mas tem dia que você não faz isso, não é verdade? O inimigo, ele está sempre esperando uma brecha na sua vida, um vacilo, para entrar na sua mente, no seu coração. Isso seja, queridos, através de uma amizade, de uma palavra, de um gesto, de um comportamento. Porque se ele conseguir entrar na sua mente, ele vai fazer um estrago. E ele não tem pressa de fazer estrago. Ele semeia hoje, daqui a anos à frente. Ele vai trabalhando lentamente que você nem percebe. Quando você vai ver, você não tem mais aquela santidade que tinha antes. Aquela ingenuidade que tinha antes. Aquele comportamento diferente que tinha antes. Porque o inimigo vai trabalhando de maneira sorrateira. No entanto, essa palavra de Deus aqui nessa noite vem para nos orientar, nos fortalecer, nos trazer conhecimento, para que a gente feche brechas. E aquilo que um dia você permitiu entrar, pelo poder da palavra vai sair, vai ser retirado, você será melhor. E Deus vai te dar vitória na escola, na faculdade, no trabalho. Você vai andar pelas ruas, sendo luz e sendo sal desse mundo. Quem diz amém por isso? Queridos, não abra mão da sua casa. Essa é mais uma lição desse texto. Não abra mão da sua casa. Por mais difícil que estejam as coisas, você tem um Deus que muda situações. Por mais difícil que esteja a convivência, a desobediência está em alta. Mas você é sacerdote, você é pai, você é mãe. Você tem um Deus que dá palavras para você não falar as suas. Não abra mão. Talvez o seu filho não está aqui, talvez o seu pai não está aqui, jovem. Mas continue firme orando. Você tem um Deus que pode se encontrar com Ele aonde eles estiverem. E esse encontro mudar a história e eles aceitarem a Jesus e servirem ao Senhor. Leve Deus para a vida da sua família. Cante, ore a Deus quando estiver fazendo os seus serviços. Então, queridos, essa mulher chega diante do homem de Deus. Observe que ela não foi para a casa de ninguém desesperada para falar do seu problema. Porque falar de problemas precisamos ter seletividade. Para que no dia seguinte, aquele assunto não esteja nas notícias do bairro. Então tenha aproximação com pessoas sinceras e fiéis a Deus. E nesse encontro, esse homem de Deus fez uma pergunta a essa mulher. O que é que você tem em casa? E essa mulher me ensina uma coisa fantástica. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite. Guarde essa lição. Nunca esconda de Deus o pouco que você tem. A Bíblia diz que se tu fores fiel no pouco, no muito serás colocado. E nenhum de nós aqui, irmãos, somos inúteis. O crente mais simples aqui nessa noite tem um pouquinho para ser usado por Deus. Então busque isso em Deus. Paulo diz ao seu filho na fé, desperta o dom que há em ti. Desperta, acorda, busca, pede.
Deus me usa na palavra, Deus me usa no louvor, me usa na oração, me usa na maestria, me usa no serviço, me usa, Deus. Você tem um pouco. E é justamente quando a gente tem liberalidade que o milagre acontece. Diga amém por isso. Você já pensou se a viúva de Sarepta negasse um bolinho para o profeta Elias? Já pensou? O texto diz que ele profetizou a seca. Depois de anos ele está procurando comida. A mulher está pegando uns gravetos para fazer o último bolo e comer com o filho. Nesse caminho o profeta chega e diz: eu estou com fome. Essa mulher olha: mas moço, eu tenho um pouquinho só de azeite, farinha, eu vou fazer um bolo para comer. Não, mas eu estou com fome, faz primeiro para mim. Quando ela vai se virando, ele diz: eu estou com sede também, me dá um copo de água. O que era que você faria? Negava? Travava o coração? Dizia que não tinha? Muitos de nós faria isso. Mas ali não era apenas o profeta Elias provando a fé daquela mulher. Deus estava naquela história. E ela vai para casa, imagina comigo, começa a fazer o bolo, talvez não era hora do almoço. E o menino perguntando: ô mãe, já era do almoço? Não, mas por que já está fazendo o bolo? Eu estou fazendo primeiro para Deus, depois eu faço para a gente. Isso aqui tem uma aplicação. Quando você receber o salário que Deus lhe der, tira primeiro para Deus e deixa que Deus vai multiplicar aquilo que sobrou. Deus é Deus de primícias. Deus é Deus que não quer o resto. Deus é Deus que chega e olha nosso comportamento. Quando ela age, o homem come, bebe, que ela vai sair. Deus usa o profeta dizendo: da tua casa não faltará farinha, não faltará azeite, enquanto durar a seca. Pode faltar na casa de quem quer que seja, mas na tua mulher não vai faltar. O que é que você tem na sua vida para dar para Deus? Dê a sua voz, dê os seus talentos, dê o seu esforço, dê o seu tempo. E aí vem agora a orientação, volta para casa. Agora, mulher, é o seguinte: como vocês foram crentes sábios, que sabiam conviver com a sociedade, que não tinha problema com os vizinhos, isso é importante aprender. Cristão não tem que andar brigando com ninguém, irmãos. Crente que mora, por exemplo, numa casa e o vizinho tem um som muito alto, crente verdadeiro, ele não vai comprar um som mais potente para abafar o do vizinho. Por que a senhora sorriu? Então, não vai. Crente vai orar, crente vai ser pessoa saudável. Bom dia, vizinho, tudo bem? Deus te abençoe. Deus te ajude. Sabe por quê? A gente nunca sabe do dia do amanhã. Hoje você pode não precisar de ninguém, mas amanhã... Olha só, já pensou se essa mulher fosse uma mulher que brigava com todos os vizinhos? E agora ela precisava pedir uma vasilha emprestada? Tu ia emprestar? Gostei da tua sinceridade. Tem um jovem ali que disse: eu não ia não. E nem ia mesmo não, eu também não ia não. Mas ela agia com sabedoria. E ela pediu a todos os vizinhos. E todo mundo emprestou. Se trancou em casa. Se trancar em casa, que lição. Guarde essa. Fala de privacidade com as coisas particulares da família. Então, quando você precisar discutir algum assunto dentro de casa, que o teu vizinho da direita, da esquerda, da frente e dos fundos, não escute a tua voz. Aprende a falar baixo. Se precisar discutir um assunto, discuta sem ferir a moral do outro.
Trate do problema. Se vê que não vai dar para conversar o assunto sem que os filhos escutem, saia de casa no seu carro e converse em paz, longe deles. Pais que discutem na frente dos filhos prejudica a vida dos filhos. Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. Tem tantos filhos que se perderam na vida por mau comportamento dos pais que tiveram. Tem tantos filhos que se esfriaram na fé porque pai e mãe não vigiou e levavam os problemas da igreja para a mesa de casa. Se você precisar falar de algum assunto, trate na particularidade. Isso é muito sério. Eles se trancaram. Então, o processo de Deus, muitas vezes precisa de sigilo, segredo. Evite ser um cristão que abre a boca e conta tudo para todo mundo. Essa mulher não voltou para o bairro dela dizendo, olha, o profeta Eliseu mandou eu vir aqui em casa e pegar a vaso de vocês tudinho, porque vai acontecer alguma coisa. Não, senhor, não, senhora. Só fale o necessário. Não revele o segredo de Deus na sua vida. E sabe uma lição que eu aprendo aqui com esse texto também? É que quando essa mulher foi no profeta, ela deu testemunho do marido dela, sim ou não? Sim ou não? Ela disse como, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela estava dizendo assim, o meu marido, pastor Eliseu, ele era crente aqui em casa e era crente lá em casa. Ou na igreja e em casa. Ele me tratava bem aqui na igreja e me tratava bem em casa. Então, queridos homens, obreiros, servos de Deus, que a gente ponha a mão na consciência da gente e que a gente saiba como trata as nossas esposas e os nossos filhos dentro de casa. Para que a gente, quando estiver pregando aqui, não seja reprovado por eles que estão ali nos ouvindo. Isso é muito sério. E ela pegou tudo. E ao pegar tudo, aí começou. Aqui, eu vou mexer com vocês, tá bom? Posso? Pode. Então tá bom. Os meninos eram jovens, não eram? E aqui eu aprendo uma coisa que serve hoje para hoje. A mãe evitou dos meninos trabalhar junto com elas, sim ou não? Participe comigo, sim ou não? Os meninos trabalhou com ela, sim ou não? E aqui, irmãos, nós estamos enfrentando uma das maiores desconstruções de continuidade familiar. Muitos pais não têm ensinado os filhos a trabalharem. Eu não estou falando de trabalho escravo, não é isso. Mas dentro de casa, irmãos, todo mundo tem que saber dar as mãos. Você já imaginou a mãe, somente ela, arrumando, cozinhando, passando, varrendo, lavando, cuidando, botando mesa, tirando mesa? Quem aguenta, irmãos? E aí a gente não ensina os nossos filhos a lavar uma louça, a varrer uma casa, a colher um lixo, a ajudar quando está apurado, cheio de serviço. E aí estamos hoje com uma ideia de que, não, meu filho só é para estudar. E é. E amanhã, quando ele precisar saber limpar um banheiro, lavar uma louça, vai fazer como? Comprar descartável, é? Estamos em um tempo, irmãos, em que eu tenho encontrado algumas conjecturas familiares de pais que dizem assim, não, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Aí eu pergunto, e tu morreu? Tu está vivo? É claro, eu trabalho e me esforço para ajudar meus filhos. Mas negar eles do conhecimento e da necessidade de um trabalho, olha o dedinho. Então em casa, quando todos estavam
Havia regra, a escala da lavagem do banheiro deles. Opa, dia do lixo. Pegue o lixo e leve lá para o cesto lá fora que o carro vai passar para levar. Sua mãe está correndo, eu estou fazendo outra coisa. Guarde a louça, meu filho, porque depois, quando ela for para a cozinha, o ambiente está livre. Isso mata quem? Agora vem umas ideologias mundanas que diz: se seu pai dizer que é para você forrar sua cama, isso é trabalho. Denuncie no conselho tutelar. Que coisa nenhuma, irmãos. A gente forma filhos aí em casa. Aí fica agora. Já viu as unhas de Wolverine? Me desculpe, irmãs. Tem umas unhas de Wolverine agora e a gente, homem, tem que ter cuidado. Minha esposa não usa, não. Porque se você, homem, vou falar no meu linguajar nordestês, aperrear o juízo dela, e ela der uma de Wolverine, enfiar assim em você, e pegar uma veia principal, você vai morrer. E aí, queridos irmãos, estamos num tempo, eu já vi meninas dizer: eu não posso lavar louça, pastor Alain, porque senão a química da minha unha cai e é muito caro fazer manutenção. E a mãe sufocando-se, e essa pessoa não aprende a limpar, a organizar, a fritar um ovo. Desculpe, isso é antigo mesmo. Pode, pastor Jário, o senhor trouxe um homem da sua idade? Sim, senhor. Mas depois quer namorar para casar. E como é que vai ser, santa? Então precisamos ter cuidado. Então esses meninos trabalharam com a mãe. Meu filho, traga vaso e tome azeite. Traga vaso e tome azeite. E tu está pensando que eles traziam o vaso, enchia e deixava ali? Não, eles carregavam cheio e levavam para onde tinha que levar. Trabalhe junto. Participe junto das conquistas da tua família. Bote a mão para quando for amanhã todo mundo dizer: a gente trabalhou junto, meu pai começou, a gente deu a mão, derramou suor, a gente sabe o valor do trabalho, a gente sabe o valor do dinheiro. Dinheiro não se acha em grama, é suado, e eu trabalhei junto com meu pai e minha mãe. E aí, quando terminou o último vaso, cadê o vaso, menino? Mãe, tem mais vaso vazio não. E aí, bora soltar fogos agora para a rua ver? Não, senhor e não, senhora. Vamos voltar ao homem de Deus. E essa lição fala de humildade e gratidão. Nunca esqueça suas origens. E nunca esqueça quem orientou você na vida. Guarde a honra do seu pai e da sua mãe. Talvez eles não tiveram acesso a um nível superior. Talvez eles sejam semi-analfabetos. Mas esse velhinho que você está vendo é seu pai. Essa velhinha é sua mãe. Quando eles levantam a mão e diz: Deus abençoa meu filho, há peso espiritual sobre essa bênção. Talvez tu estás numa faculdade, não foi nem pelos teus méritos, me desculpe. Foi porque Deus, através da oração dele e dela, entrou na tua vida, na tua mente, te deu capacidade, porque tudo é de Deus, irmãos. Irmãos, no dia que eu pensar que eu sou alguma coisa, eu estou perdido. Eu só estudei porque foi Ele que me deu oxigênio, capacidade de aprender e nunca reprovar. A Bíblia diz que tudo é dele, por Ele, para Ele. Glória, pois, eternamente a Ele. Deixa eu orar pela sua vida, o meu tempo chegou ao fim. Fique de pé em nome de Jesus. Podemos ser melhor, sim ou não? Quem vai ser melhor em casa a partir de hoje?
Como é que eu faço, pastor Alain? Leve um livro, leia, continue aprendendo. Mas faça uma autoanálise. A partir de hoje, dentro desse contexto bíblico, o que você identifica que pode melhorar? Anote isso numa agenda, num papel. E comece a se esforçar. Se você precisar de ajuda familiar, deixa eu lhe dar uma dica. Às vezes eu aplico isso nos meus atendimentos. 0800 para você. Se você tem gatilhos de crises por conta de uma bagunça em casa, que alguém faz um ato que sempre tira você do sério, chame essa pessoa e diga, me ajude. Não é chato eu estar sempre cobrando? É, porque às vezes é. Mas também, às vezes, a gente contribui para aquela pessoa também perder a paz. Então, quando a gente passa a sentar no lugar do outro, a gente precisa entender que o outro está sofrendo, porque muitas vezes eu estou promovendo aquele sofrimento. Então, passe a ter diálogo em casa e conversar. Meu filho, me ajude, estenda melhor a toalha. Meu filho, quando você se levantar, deixa a cama forrada, porque vai ser um serviço a menos para sua mãe aqui. Pai, mãe, o senhor pode me ajudar com isto? Se o senhor me ajudar, vai diminuir o meu peso. Então veja, uma coisa simples, a gente pode melhorar em muitas coisas. Se você saber que você está perdendo o seu equilíbrio, o seu controle, as suas emoções estão muito exacerbadas, e você pedir ajuda e mesmo você não está conseguindo, procure uma ajuda, procure orientação de seus líderes. Eles poderão lhe indicar para um atendimento terapêutico. Se não estiver tão perto, nos meus livros tem meu contato, eu atendo online. Falar nisso, você usa Instagram? Você usa Instagram? Depois vocês me seguem tudinho. PR, Alan com 2L Batista. Eu estou com 17 vídeos sobre atitudes familiares prudentes. Já gravei todos, só estou esperando meu filho Lucas terminar a edição e eu vou colocar todos lá no meu Instagram. Então, façam isso, vamos ser melhor. Vamos, irmãos. A gente não pode salvar o mundo lá fora, mas vamos se esforçar para que a gente tenha a nossa casa diante de Deus. Que Deus lhe ajude e lhe abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. E amanhã e depois estaremos por aí também. Deixa eu orar por sua vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado por tua revelação. Obrigado por essas famílias, filhos, pais que aqui estão. Eu quero te pedir que através da tua palavra o Senhor possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração. E a gente possa, Senhor, marcar, anotar quais são os passos que podemos melhorar na nossa vida, para que a gente possa ter uma família mais nutrida, fortalecida, filhos na tua presença, e que o inimigo não venha levar nossos filhos, Senhor, da nossa casa. Deus, em nome de Jesus, fortaleça o meu irmão, a minha irmã, que a gente possa ser cristãos melhores, fortalecidos na tua presença, que a gente possa fechar brechas, que a gente possa ser melhor na nossa obediência, que a gente possa ser melhor como pais, desenvolver amizades, companhia saudável, que a gente possa ouvir mais os nossos pais do que as amizades do mundo. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja seja cada vez mais fortalecida, estabelecida, e o teu nome seja glorificado nessa cidade, através de cada lar aqui representado, de cada homem de Deus, mulher de Deus, filhos de Deus. Eu te agradeço e eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.